Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Paulo Nisa, sou nutricionista e pronto, e hoje queria começar por, primeiramente, agradecer à Ordem dos Nutricionistas, pronto, felicitar pela iniciativa e agradecer a oportunidade de poder partilhar a minha experiência, pronto, com os restantes colegas, pronto, neste webinar dedicado à atuação do nutricionista em instituições de acolhimento e apoio social, pronto, durante a pandemia de Covid-19. Queria também agradecer ao grupo de trabalho da Ordem dos Nutricionistas, especialmente o Departamento de Qualidade, pela produção do guia orientador das boas práticas para o nutricionista durante a pandemia de Covid-19, que também é um documento que eu considero bastante importante para a atual situação que vivemos. E depois um agradecimento também especial ao colega Rui da Silva, pela disponibilidade e pelo auxílio na preparação deste webinar. Como eu tinha dito, o meu nome é Paulo Nisa, sou nutricionista, trabalho há 12 anos na Santa Casa da Misericórdia de Lagos e gostaria de iniciar a minha apresentação de hoje precisamente por fazer uma breve descrição da realidade que eu conheço, daquilo que é a minha realidade. Então, a Santa Casa da Misericórdia de Lagos serve atualmente 700 utentes, utentes em respostas como ERP, mais conhecido por lar, centro de dia, apoio domiciliário, creche, pré-escolar. Temos ainda um centro de medicina física e reabilitação. Temos ainda respostas de cantina social, atendimento e acompanhamento social e ainda a distribuição de cabazes alimentares à população carenciada do concelho. Pronto, eu falei em 700 utentes, é uma realidade que se calhar é considerável, para não ser a realidade de todo do resto do país, das instituições de solidariedade social, mas 700 utentes, efetivamente, é um número bastante alargado e contamos para servir estes 700 utentes no serviço de dietética e nutrição. Contamos com 2 nutricionistas, um deles sou eu e outro é a minha colega Lúcia Rocha, e para além de nós os dois, temos a colaboração de 50 trabalhadores ligados diretamente ao serviço, entre cozinheiros, ajudantes de cozinha e trabalhadores que estão afetos à COPA. A Santa Casa da Misericórdia de Lagos tem 350 trabalhadores e, na altura, no quadro em que nós vivemos, 700 utentes e 350 trabalhadores acaba por ser um número considerável de pessoas que diariamente passam pelas nossas instalações. Estes 700 utentes e 350 trabalhadores fazem com que diariamente a Misericórdia de Lagos sirva 1600 refeições e acho que também é um número considerável. Dentro daquilo que eu tinha preparado para falar convosco e também tendo assistido antes de ontem e ontem à participação da Patrícia Almeida Nunes e da Raquel Arteiro, que gostei bastante, queria dizer-vos que na área social eu acho que há algumas diferenças em relação ao setor clínico e aos cuidados primários e um dos principais motivos pelo qual a realidade é diferente está relacionado com o facto de, no setor social, muitas das vezes, haver poucos técnicos. Há um conjunto alargado de outros profissionais, extremamente valiosos para as necessidades deste tipo de equipamentos, mas há efetivamente poucos técnicos. E então o nutricionista, estando presente num equipamento como este, eu acho que a sua área de abrangência numa situação como aquela que vivemos atualmente é e tem que ser mais alargada do que, por simplesmente, dar cumprimento àquilo que são as necessidades na área da nutrição e na área da alimentação. E, nesse sentido, preparei aqui a minha apresentação, começando por falar em algumas medidas que foram traçadas ao nível da Santa Casa da Misericórdia de Lagos. Algumas delas são medidas internas, muito relacionadas com procedimentos, alguns deles que já eram feitos ao nível da higiene e segurança alimentar, por exemplo, mas eu queria destacar primeiro algumas iniciativas que nós tomamos que se baseiam mais na articulação com o exterior. E vou falar destas, não porque entenda que sejam mais importantes do que aquelas que nós tomamos internamente, mas porque acho que aquelas que nós tomamos internamente já estão bastante bem retratadas em alguns documentos que eu vou falar durante a minha apresentação. As medidas que nós tomamos para o exterior, eu acho que essas merecem ser partilhadas e acho que podem dar aqui mais um forcing a outras instituições que ainda não as tenham tomado. Fiz aqui uma linha cronológica
e a verdade é que, de certa forma, há um antes e um depois do dia 10 de março. Pelo menos aqui para a realidade algarvia. Já havia casos no norte do país, mas não havia ainda no Algarve, e por volta do dia 10 de março surgem os primeiros casos de Covid-19 no Algarve, e praticamente o paradigma mudou. Não é que as instituições não se estivessem a preparar, porque estavam, a Misericórdia de Lagos já tinha o seu plano de contingência elaborado, mas de certa forma estávamos a ver o filme à distância. E eu acho que isso também é um dos motivos pelo qual o sul do país tem tido menos casos, porque de certa forma teve essa vantagem. Eu não digo que as instituições do norte não estarão com certeza pior preparadas que as do sul. Eu acho é que houve aqui uma vantagem, né? Portugal teve a vantagem de ver o que se estava a passar em países próximos, como a Itália e como Espanha, e depois o Algarve também beneficiou de perceber como é que as coisas estavam a evoluir no norte do país, e algumas medidas que foram tomadas a nível nacional para o norte do país acabaram por também ser aplicadas no sul, e com isso beneficiarmos e conseguimos atualmente conter melhor o número de casos na região. Então, como eu dizia, há um antes e um depois do dia 10 de março, e o que é que se passou nesse dia? Houve, ao nível social, a restrição das visitas nos lares, nos equipamentos que têm acolhimento de utentes. Houve uma restrição total de visitas, e a Misericórdia de Lagos, desde a primeira hora, acabou por acatar, ou seja, esta restrição total de visitas começou a ser feita no dia 10 de março, mas nós anteriormente, até penso eu que no dia 8 ou no dia 9, já estávamos a sensibilizar os familiares para que evitassem visitar as instalações. Depois do dia 10 de março, as coisas começaram a evoluir muito mais rapidamente, e o dia 16 de março, então, acaba por mudar mesmo totalmente a realidade em que estávamos a viver. Porque no dia 16 de março acontece o encerramento dos centros de dia, o encerramento das escolas, das creches e pré-escolares de Misericórdias e de IPSS. E pronto, então no dia 16 de março praticamente as coisas viraram-se todas do avesso, e começámos a ter aqui em linha de conta algumas coisas que até à data estavam pensadas, mas que ainda não estavam em vigor. E com o encerramento dos centros de dia, gostaria de destacar algumas preocupações que nós tivemos, que acredito que outros equipamentos também as tenham tido, mas o encerramento do centro de dia fez com que utentes que diariamente estavam na nossa companhia e que tinham, falando mesmo na parte alimentar, tinham o seu dia alimentar organizado, sabiam que ao chegar às instalações faziam um pequeno almoço, depois meio da manhã, almoço, lanche, jantar, e apenas faziam a ceia na sua casa. E a verdade é que para esses utentes de centro de dia a realidade mudou bastante, porque tinham essa dinâmica já instituída, e de um dia para o outro, mesmo com a articulação que foi feita com os familiares, de um dia para o outro passaram a estar nas suas casas, a receber o almoço e o jantar, e a terem por sua conta as restantes refeições. Nós, na Misericórdia de Lagos, tomámos imediatamente a iniciativa de não deixar estes utentes sem algum suporte para as restantes refeições, para além do almoço e do jantar, e iniciámos desde a primeira hora a distribuição de pão, leite dia sim, dia não, iogurtes sólidos, pacotes de bolacha, pronto, algumas coisas que nós entendemos que eram necessárias para que os utentes, estando em sua casa, pudessem continuar a alimentar-se de forma adequada. E não é só propriamente o alimentarem-se de forma adequada, a ideia também passou muito por evitar que os utentes tivessem que sair do seu domicílio, ou evitar, pronto, ou que saíssem mesmo o mínimo de número de vezes possível. Nesse dia 16 de março, juntamente com estas medidas que eu aqui acabei por elencar, pronto, de os utentes de centro de dia passarem para o domicílio e nós passarmos a servi-los à distância, tivemos também o cuidado de preparar alguma informação para estes utentes e para os cuidadores, para as pessoas que à partida iriam estar com eles no domicílio. E preparámos um flyer com informação que na altura considerámos no serviço pertinente, com o número de refeições que os utentes deveriam fazer diariamente, os alimentos que deveriam incluir nessas refeições. Alertámos também para um reforço necessário ao nível da hidratação,
e apresentámos também alguns exemplos de pequenos almoços e lanches, porque o almoço e o jantar, de certa forma, estão assegurados, porque a ementa é elaborada por nós, no serviço, e preocupámos, acima de tudo, com as refeições que os utentes, por norma, não estavam habituados a decidir e que agora teriam que ficar por sua conta. Quando digo utentes, digo utente e cuidadores. Infelizmente, há alguns utentes que não têm mesmo cuidador também. E só para vos dar uma ideia também daquilo que aconteceu, nós temos 99 utentes em centro de dia, e desses 99 utentes, apenas 91 quiseram ficar com a domiciliação das refeições. Ou cerca mais ou menos de 2/3 da população que nós temos em centro de dia. Os restantes casos, o que aconteceu foi as próprias famílias entenderam que não havia necessidade e também era uma forma de reduzir os contactos e que eles mesmos teriam a oportunidade de suprimir essas necessidades do utente. Independentemente dos utentes terem ficado ou não com a domiciliação das refeições, nós acabámos por toda a informação que se preparou foi enviada para todos os utentes, independentemente de terem ficado com a domiciliação das refeições ou não. Eu há pouco referi os utentes de centro de dia, mas neste envio do flyer nós também contemplámos os utentes de apoio domiciliário, não porque esses utentes não tivessem habituados a preparar o seu pequeno almoço e o seu lanche, mas a ideia principal foi focarmos também nos utentes de apoio domiciliário, porque a ideia base de tudo que nós criámos foi evitar que as pessoas saíssem à rua. E que quando fossem às compras tivessem a oportunidade de trazer um conjunto de alimentos que lhes permitissem não estar a ir diariamente ou dia sim, dia não às compras. A ideia principal foi essa, foi criar material com qualidade e que, de certa forma, evitasse que os utentes saíssem à rua de forma desnecessária para obter alimentos. Pronto. Outra coisa que eu falei aqui no dia 16 de março, pronto, foi quando se deu o encerramento dos centros de dia, e a nível interno, para o exterior, a partir do dia 19 de março, começámos também, para além do tal flyer que já tínhamos criado e tínhamos enviado para todos os nossos utentes de centro de dia e de apoio domiciliário, no dia 19 de março iniciámos também a produção e publicação de conteúdos para a população. E utilizámos sempre os valiosos contributos do Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável, que tem um conjunto alargado de documentação muito interessante. Alguns documentos até não estavam ainda disponíveis quando iniciámos esta nossa publicação, mas utilizámos documentação antiga do Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável e, mais recentemente, o próprio programa acabou por lançar diversos documentos que acho que vocês deveriam aceder e tirar proveito dos contributos. Pronto, nessa documentação que nós criámos e que gostava de partilhar convosco, podia destacar a preocupação em fazer recomendações nutricionais e este tipo de publicação nós acabámos por publicar no Facebook da Misericórdia de Lagos e fizemos alguns posts com informação e tentámos sempre foi pegar na informação que o Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável tinha e acabámos por desconstruir e criar mensagens muitas vezes mais simples e fazê-las chegar à nossa população, porque nós também conhecemos os hábitos das pessoas com quem trabalhamos e torna-se muitas vezes mais simples adequar a informação. Então fizemos alguns documentos com recomendações nutricionais e preocupámos muito com a rentabilidade das refeições que eram confeccionadas em casa dos utentes ou até da restante comunidade. A reutilização de sobras foi outra das nossas preocupações. Os cuidados de higiene e segurança alimentar. O reforço da hidratação e podia destacar o facto de termos promovido muito o consumo de água da torneira, que consideramos ser segura, prática e económica. Depois, mais tarde, estabelecemos uma parceria com a Universidade do Algarve, com a área departamental de Dietética e Nutrição da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve e, juntamente com uma empresa chamada Nutriviva, criámos alguns documentos, neste caso foram 2 documentos, que também gostaria de destacar, entre eles um dia alimentar equilibrado para a população poder servir-se da informação que lá está contida e depois tivemos aqui um bocadinho a ousadia de pegar no manual de alimentação em termos de Covid da própria Direção-Geral de Saúde
e como nesse manual era apresentado um kit alimentar para 14 dias de isolamento, o que nós fizemos foi pegámos nesse kit de compras que estava disponível no documento e criámos emendas e algumas receitas baseadas nessas emendas para disponibilizar à comunidade. A ideia principal de tudo aquilo que foi criado posterior foi aquilo que eu já referi, foi evitar que a população saísse à rua. A estratégia adotada a nível nacional foi de travar ou achatar a curva, aconselhando as pessoas a ficar em casa, e o que nós fizemos foi utilizar o nosso conhecimento ao nível da alimentação para contribuir para esse achatamento da curva. Ou seja, evitar que as pessoas saíssem à rua, que tivessem o máximo de cuidados no manuseamento dos alimentos e que, quando fossem às compras, trouxessem uma quantidade de alimentos que lhes permitisse estar algum tempo em casa sem necessidade de voltar a sair. Pronto, isso foram algumas das medidas que nós tomamos para o exterior, porque desde a primeira hora e há uma orientação da Direção-Geral da Saúde, que é a orientação 006, que faz parte daqueles documentos que eu entendo que são de leitura obrigatória nos tempos em que vivemos. Esta orientação 006 é a primeira grande orientação que surgiu a 26 de fevereiro e ela fala muito na questão de se trabalhar a comunicação para o exterior. Porque a realidade que nós estamos a viver com este surto é que difere bastante de qualquer outra realidade que nós tenhamos conhecido, na medida em que as pessoas, não podendo estar próximas, colocam-se aqui várias questões de apoio. Uma população, por exemplo, como a população idosa, que normalmente já está ou já vive muito isolada, com uma situação destas acaba por criar-nos ainda mais desafios. E esta norma 006 traz aqui algumas medidas e as medidas que apresenta, aquela que eu gostaria de destacar, é precisamente ao nível da comunicação. E é dado a entender às instituições e às empresas que têm que tomar medidas muito fortes ao nível da comunicação. Falando já das medidas que tomamos para o exterior, gostaria também de falar em algumas medidas que tomamos para o interior. E a maior parte delas estão retratadas neste documento, que eu penso que a maior parte de vós já deve ter tido conhecimento, que é o tal Guia Orientador para as Boas Práticas do Nutricionista durante a pandemia Covid-19. E é um documento que, na minha opinião, deve orientar a atuação do nutricionista. E, pegando aqui também no desafio que me foi lançado, gostaria de pegar aqui no Guia Orientador e falar um pouco de algumas medidas que aqui estão explanadas e que nós também acabamos por tomar. Ao nível da gestão de equipas, na instituição, na Misericórdia, acabamos por adotar, obviamente, as equipas em espelho. Sei que há instituições que têm conseguido fazê-lo com uma rotação com muitos mais dias ao serviço. Por exemplo, nós estamos a conseguir atualmente fazer apenas com 5 dias. Temos 2 equipas a trabalhar em espelho e 5 dias envolvidos. A equipa que está a trabalhar vai descansar e a equipa que está no descanso volta para o ativo. A ideia principal desta medida das equipas em espelho acaba por ser pôr os mesmos trabalhadores a trabalharem sempre com as mesmas pessoas e tentar evitar alguma situação de contaminação, de disseminação do vírus. Ao nível da gestão de equipas, uma das coisas que também nos preocupámos foi com a questão do absentismo, porque de certa forma, quando estourou a crise, o que se sentiu foi, e até um pouco nas redes sociais, se bem que eu não ligo muito a isso por norma, mas surgiu muito um sentimento de fuga, de bater em retirada. De modo geral, toda a gente gritava corram, 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 e às tantas, nós na Misericórdia perguntávamos se todos corrermos, quem é que fica, não é? E uma das medidas que nós tentámos implementar desde a primeira hora foi fazer uma retirada, mas sem nunca dar as costas ao adversário. E desta forma acho que conseguimos preparar-nos melhor para aquilo que estava a chegar. E isso passou também por inicialmente pegar na norma 006, na orientação 006 da Direção-Geral de Saúde e pôr em marcha o nosso plano de contingência e as medidas que iam sendo emanadas pela Direção-Geral de Saúde. E uma delas era precisamente, ao nível da gestão de equipas, prever o absentismo. E tivemos esse cuidado de sinalizar rapidamente todos os trabalhadores que eventualmente teriam filhos menores de 12 anos, alguns que tivessem que utilizar transportes públicos para se deslocar até nós,
Pronto, e quando digo que tomámos estas medidas em relação aos colaboradores, eu não estou a falar apenas dos colaboradores da área alimentar, porque nas Misericórdias, mais do que se calhar em outras instituições e outras empresas, nas Misericórdias o ritmo de trabalho funciona como um relógio, pronto, ou seja, são um relógio com várias roldanas e se uma delas não funcionar, o relógio para. Por isso é indispensável nós assegurarmos o serviço de limpeza, o serviço de alimentação, o serviço social, o serviço de nutrição, pronto, o serviço de psicologia, todos eles são essenciais para que a instituição se mantenha em funcionamento. Então, a ideia principal foi prever questões de absentismo. Aqui no guia orientador também falamos da nutrição clínica e uma das coisas que nós também tomámos como medida, até porque já fazíamos um pouco isto na Misericórdia em Lagos, em função de sermos 2 nutricionistas para 7 equipamentos sociais, eu há pouco não tinha referido, mas a Misericórdia de Lagos tem 7 lares e os 7 lares estão espalhados pelo Concelho de Lagos e torna-se difícil, mesmo sendo 2 pessoas, de conseguirmos chegar a tempo e horas a todos os utentes. Então, nós já tínhamos uma articulação bem trabalhada com a nossa equipa de enfermagem, a nossa equipa médica, por isso o que nós fizemos foi reforçar aquilo que já estava a ser feito ao nível da nutrição clínica, ou seja, que os enfermeiros e os médicos fossem, sem desprimor algum, os nossos olhos, não é, no terreno e as nossas mãos no terreno e nos reportassem todas as situações que surgissem e que fosse necessária a atuação do nutricionista. Ao nível da nutrição comunitária, foi aquilo que, uma das coisas que aparece aqui no guia orientador foi aquilo que eu já estive a falar, que é efetivamente desenvolver e divulgar informação acessível, de fácil compreensão, pronto, no âmbito da pandemia. Fizemos-lo a nível interno para os nossos colaboradores, para que se soubessem como se comportar, que medidas adotar, e fizemos-lo também para o exterior, como já referi, com diversas publicações que tinham como intuito base manter as pessoas em casa e mantê-las ativas e com uma alimentação adequada. Depois, o fornecimento de refeições foi uma das coisas que inicialmente nos acabou por assustar, porque no dia 10 de março pouco se sabia ainda sobre a cadeia de distribuição. Não sabíamos se ia haver falta de alimentos, se não ia haver falta de alimentos. Então, uma das nossas principais preocupações foi imediatamente precavermos. E, em conjunto com a minha colega, criámos algumas emendas alternativas que, felizmente, ainda não foram necessárias pôr em prática, mas que passavam, muitas das vezes, por prever a falta de carne ou de peixe. Então, tínhamos uma emenda alternativa com alimentos secos, como o grão, o feijão, as lentilhas, e que pudessem, eventualmente, entrar mais frequentemente no nosso plano de emendas. Para eventualmente salvaguardar uma não entrega de carne ou de peixe, que ao início ainda esteve perto de acontecer, ou seja, essa não entrega de alguns produtos alimentares, mas atualmente eu acho que as coisas estão muito mais estabilizadas. Pronto, então, para além de preocuparmos com o fornecimento das refeições, tivemos também, obrigatoriamente, que mergulhar na higiene e segurança alimentar. Quem trabalha neste tipo de instituições sabe que grande parte do nosso trabalho passa pela restauração coletiva e passa também muito pela higiene e segurança alimentar. Das medidas todas que são apresentadas no guia orientador, qualquer instituição que tenha um sistema HACCP implementado e um código de boas práticas, eu penso que não encontrou nada de novo, não é? Pronto, e ainda bem. É bom sinal, é sinal que a instituição já trabalhava bem antes desta realidade. Porque se nós formos falar em reforçar junto dos trabalhadores a necessidade de higienização das mãos, da utilização de tábuas com cores diferenciadas para que se possam trabalhar numas tábuas os crus, noutras os cozinhados, numas o peixe, noutras as carnes vermelhas, noutras as carnes brancas. Todas essas medidas eram medidas que nós já aplicávamos e ficamos, de certa forma, felizes por, nesse sentido, dar um passo à frente em relação às necessidades. Para além da higienização das mãos, da questão da utilização das tábuas de corte, tivemos efetivamente que, independentemente daquilo que já tínhamos implementado, tivemos que rever conceitos. E eu acho que, nesse sentido, temos que ter sempre a humildade de descer um bocadinho, assentar os pés, ver o que é que está a ser produzido, ver se bate certo com o que está a ser feito e também validar no terreno.
porque uma coisa é termos um plano muito bem elaborado em papel e aparecermos pouco ou nada no terreno e efetivamente as coisas não estarem a acontecer como nós pensamos que estão. Então a nossa preocupação também foi efetivamente ver o que estava a ser recomendado, ver se já fazíamos, se já tínhamos isso também nos nossos códigos de boas práticas e depois validar no terreno essas medidas. Coisas que nós alterámos mesmo significativamente ao nível da higiene e segurança alimentar. A articulação com os fornecedores, enviámos muito cedo informação para que os fornecedores passassem a fazer-nos chegar as suas faturas por via eletrónica. O facto de o fornecedor evitar entrar nas nossas instalações, ou seja, conferir a mercadoria antes da entrada. Depois o nosso funcionário chegaria até ele e verificava também o nosso funcionário a mercadoria entregue e fazia imediatamente a descartonagem e apenas trazia para o interior a mercadoria já nas embalagens finais para serem armazenados. Pronto, isto aqui foram algumas medidas. Depois o que é que teve que se fazer? Efetivamente falar de EPIs, não é? Tivemos que reforçar o estoque de EPIs, as máscaras cirúrgicas e mais recentemente também as viseiras para proteger os nossos utentes e proteger também os nossos colaboradores. Pronto, ao nível da higiene e segurança alimentar eu penso que já falei um pouco, depois também vai haver a oportunidade de fazerem questões, aliás eu espero que estejam neste momento a fazer questões e que o Rui me faça chegar. Podem ser questões simples, complexas, se repararem que eu não toquei em algum assunto, vocês acham que é fundamental falar, coloquem a questão que eu terei todo o gosto em responder. Pronto, ao nível da utilização dos refeitórios, também no guia orientador para o nutricionista aparecem referências em relação à utilização dos refeitórios. O que nós fizemos foi essa medida, se calhar até um pouco já mais recentemente, foi desfasar nos lares maiores. Temos lares que têm 100 e tal utentes e temos outros que têm apenas 30. Então, nesta medida, não podemos aplicar as regras de igual forma para todos os lados. Num lar mais pequeno, que tem apenas 30 utentes, neste momento, é muito mais fácil, sem os utentes de centro-dia, conseguir dispor os utentes em mesas diferentes e não estando a comer de frente um para o outro. Nos lares maiores, esta dinâmica não seria possível, porque a saída de utentes de centro-dia é pouco significativa no número de utentes que acabam por ficar no lar na mesma. Então, nos lares maiores, tivemos efetivamente que estabelecer turnos para que os utentes pudessem comer de forma alternada e com processos de higienização dos locais, das cadeiras e das mesas entre estes turnos. Eu acho que isto é uma medida um pouco mais difícil de aplicar. Eu falei de algumas anteriormente que são super simples de pôr em prática. Eu acho que esta... E quem trabalha ou quem trabalha em instituições que têm muitos utentes compreende a dificuldade, mas é como eu estava a dizer, por exemplo, no lar José Filipe Fialho, que é um lar da Misericórdia, nós temos 90 utentes em centro de dia, 70 utentes logo ao lado, numa outra resposta, que são as residências Maria Francisca Fialho, temos mais 70 utentes, ou seja, são respostas com um número de utentes muito alargado e, efetivamente, tivemos que tomar esta iniciativa de estabelecer turnos. Depois, aqui ao nível da gestão de emendas, temos aqui um conselho dado aqui no guia orientador que vai no sentido de se estabelecerem um conjunto menor de emendas. Nós também temos isso pensado. Atualmente não tem havido necessidade de suprimir algumas das emendas que temos, mas se as coisas evoluírem nesse sentido, temos que estar preparados para tomar as medidas no imediato. Outras coisas que mudaram um pouco foi precisamente a questão do apoio domiciliário, e quando digo apoio domiciliário são os utentes que nós já servíamos refeições e aqueles novos utentes de centro de dia que têm também eles agora a sua domiciliação das refeições. Ao nível do apoio domiciliário, eu acho que é o grande desafio que é lançado a este tipo de instituições, porque a distribuição de comida requer mesmo alguns cuidados sérios, passando pela higienização da viatura, do material que é utilizado para fazê-lo, o próprio veículo, o motorista, as pessoas que fazem as entregas, os cuidados que devem ter em termos de utilização de EPIs,
a desinfecção das mãos entre entregas de comida. Pronto, são tudo medidas extremamente importantes e que constituem, na minha opinião, o grande desafio para as entidades de apoio social que têm que distribuir refeições. Ao nível das doações alimentares, no guia orientador dá-nos também algumas medidas neste sentido para serem aplicadas. Quem trabalha neste tipo de instituições, se calhar, já tem um bocadinho esta perspectiva que, em virtude de termos um sistema de segurança alimentar já bastante apertado, muitas das vezes já somos muito críticos em relação às doações. Aquela ideia de que qualquer coisa serve para dar aos idosos ou qualquer coisa serve para dar aos lares, porque é solidariedade e tem que se aceitar tudo. Nós sabemos muito bem, quem trabalha nesta área, que temos que ser muito criteriosos porque temos uma população de risco, não é? Não só agora com base na situação que vivemos, mas mesmo pelas doenças crónicas que muitos deles acabam por ter e pela idade também. Temos já muitos critérios em relação àquilo que é doado. E eu peço a todos os colegas que trabalham neste setor que tentem continuar a ser criteriosos com aquilo que é doado. Se for por parte de um restaurante ou algum tipo de equipamento que, por norma, já esteja habituado a cumprir também com regras de segurança alimentar, melhor. Se for doado por familiares, eu aconselharia alimentos no seu estado natural, como frutas, géneros alimentares por confeccionar. Pronto, eu acho que isso pode ser uma mais-valia. Refeições confeccionadas, eu colocaria aqui algumas reservas em relação a essa matéria. Pronto, em relação ao guia orientador da Ordem, eu penso que está bastante completo e que, como já fiz referência aqui a algumas partes, poderão facilmente também consultar essa informação. Para fechar aqui a minha apresentação, antes de estar disponível para responder algumas questões, gostaria apenas de dar aqui duas indicações aos colegas, ou duas sugestões, porque eu sei tanto como a maior parte daqueles que me estão a ouvir também, quero apenas partilhar a minha prática e depois, através daquilo que vão ser os vossos comentários, também rever com certeza alguns conceitos daquilo que nós estamos a fazer. Eu acho que há 2 locais de culto, ou 3 locais de culto, que todos os profissionais devem visitar diariamente. Um deles é o site da Direção-Geral de Saúde, e quando digo o site e o Facebook. É obrigatório diariamente ter estas páginas abertas, uma no Facebook da DGS e outra no site da DGS, para estarmos constantemente em sintonia com a informação que está a ser disponibilizada. Outro local de culto é, na minha opinião, no setor social, o site e o Facebook da União das Misericórdias Portuguesas. Tem dado um contributo extremamente útil para a situação que estamos a viver. É um dos locais que obrigatoriamente também está aberto no meu computador durante todo o dia, é o site e o Facebook da União das Misericórdias, para estar em sintonia com as informações mais recentes. E outro dos locais de culto, para mim, terá que ser também o site e o Facebook da autarquia local. Pronto, neste caso é da autarquia de Lagos, porque a resolução deste problema só será feita com um trabalho em equipa. E este trabalho em equipa passa obrigatoriamente pela autarquia do local onde está a nossa instituição. Porquê? Porque uma autarquia que tome medidas atempadas, de certa forma, acaba por criar uma parede, não é? Uma proteção extra àquilo que é feito nos lares. Porque se o vírus não circular na comunidade, à partida estaremos mais protegidos dentro do equipamento. Porque, de certa forma, nós sabemos, e isto é quase... É sarcástico, não é? Mas, de certa forma, o maior perigo para os nossos utentes são os funcionários, são as pessoas que cuidam, não é? Quando o ato de cuidar pode significar perigo, ter uma autarquia competente, e aproveito também esta oportunidade para parabenizar a autarquia de Lagos pelas medidas que tem tomado. Ter uma autarquia competente acaba por ser uma mais-valia para o trabalho que é feito dentro das instituições. Então, já falei em 3 locais de culto: DGS, União das Misericórdias Portuguesas, e o site da autarquia da instituição onde vocês trabalham. E depois gostava apenas de falar em alguns documentos de leitura obrigatória. Eu acho que estes aqui, se quisermos entender as coisas e se quisermos efetivamente dar uma melhor resposta e fazer valer o trabalho do nutricionista, eu falava na orientação 009, que foi atualizada a 7 de abril, a orientação 006, de 26 de fevereiro, a norma 007, de 29 de março, e a orientação 019, de 3 de abril.
Eu acho que estes 4 documentos são de leitura obrigatória. E depois, também falava nas medidas extraordinárias do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que foram publicadas ou aprovadas dia 12 de março, e um documento que saiu, se não me engano, ontem, que são as recomendações para o serviço de alimentação dos locais que acolhem pessoas idosas, mais um trabalho espetacular do Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável e que funciona como um excelente complemento ao guia. O guia, mais estas recomendações para o serviço de alimentação dos locais que acolhem pessoas idosas, acabam por fazer uma combinação perfeita. E pronto, agradecer a todos, já o devia ter feito, agradecer a todos aqueles que nos estão a acompanhar e tentar fazer aqui um compasso para ver as questões que foram colocadas aqui pelas pessoas que nos estão a ver. Então tenho aqui uma questão da Filipa Sofia Simas. Pronto, contra a nutrição clínica nos lares, mantém algum contacto com os utentes, por telefone, por exemplo? O contacto que é estabelecido com os utentes, como eu tinha referido há pouco, é aquele que é feito através da equipa de enfermagem e pelo corpo clínico, pelo restante corpo clínico, e o nutricionista, quando há necessidade, acaba por ser envolvido. Tivemos, logo nos primeiros tempos, alguns familiares muito preocupados com a situação dos pais, porque eram pessoas que eram assíduas. Felizmente, isto foi uma realidade que se calhar algumas pessoas que não trabalham na área não conhecem, mas felizmente há muitas pessoas que visitam os lares, há muitos familiares preocupados. E quando nós fazemos este tipo de publicações para o exterior, a ideia também é acalmar esses familiares, dizer que as coisas estão bem, que estamos a fazer aquilo que está ao nosso alcance para que as coisas funcionem. E pronto, respondendo mesmo à pergunta da colega Filipa Simas, o contacto que nós temos é aquele que é necessário. No início, como eu estava a referir, havia muitos familiares muito preocupados com o evoluir e nesses casos nós fomos também fazendo o contacto com o utente, através das equipas de enfermagem, saber o estado, como é que ele estava a alimentar, a situação também, se o utente demonstrava alguma perda de peso ou não. Pronto, e nesse sentido, através desses olhos no terreno e desses braços no terreno da equipa de enfermagem, acabámos por ter contacto à informação que era necessária e articular através da equipa. Outra questão que aqui aparece é, no serviço de apoio domiciliar, utilizam descartáveis? Não, isso é uma das questões que há pouco frisei e que também aparece no guia. Quando utilizamos material reutilizável, temos que ter então cuidados acrescidos de lavagem, que aparecem muito bem descritos neste documento que eu falei agora no fim, nas recomendações para o serviço de alimentação dos locais que acolhem pessoas idosas. Aparece mesmo um capítulo dedicado precisamente à lavagem desse tipo de materiais reutilizáveis e que nós utilizamos para fazer chegar a comida aos utentes. Pronto, quais as maiores dificuldades no momento da distribuição em sala, no refeitório? As dificuldades acabam por ser aquelas que já existiam e que nós, de certa forma, já tínhamos em prática. Quem se calhar conhece esta realidade melhor, muitas das vezes se confrontou com a situação do utente que chega à mesa e no momento em que haviam cestas, ainda que utilizávamos cestas com pão, os utentes acabavam, às vezes, por tentar ter a tendência de tentar mexer nas fatias de pão para escolher a maior, ou então, por exemplo, mexer nas peças de fruta para tirar a peça de fruta que mais agradava. E já há algum tempo, já há alguns anos que nós tomamos algumas medidas e que agora acabamos por reforçar, que é o facto de a fruta é colocada logo à frente do utente, a fatia de pão é colocada logo à frente do utente e, como tinha dito há pouco, com os turnos que nós criamos nos refeitórios, acabam por ter muitos menos utentes, muito mais fácil de controlar também, mas as dificuldades não são muito diferentes daquelas que já existiam. E com esta questão de podermos, sem os utentes de centro de dia, afastar mais os utentes do refeitório, ou então colocarmos os utentes a alimentarem-se por turnos, a coisa fica muito mais fácil de gerir. Esta pergunta era do Pedro Santos e também agradecer a questão que foi colocada. Se permitem a entrada de alimentos não perecíveis dos familiares para os utentes? Eu não sei, se calhar algumas das questões foram colocadas no momento em que eu ainda estava a fazer a minha apresentação. Nós, atualmente, nós já éramos muito criteriosos nessa matéria e estamos a aceitar muito pouca coisa. Também não tem havido muitas ofertas por parte de familiares. Até o momento, estamos praticamente um mês desde que se iniciaram este período mais crítico e tivemos apenas um familiar, pelo menos que eu tinha tido conhecimento, um familiar a disponibilizar-se para trazer alimentos
perecíveis, e nós acabámos por declinar, agradecemos bastante. Mas a verdade é que se não está a fazer falta, também não acrescenta, não é? E haverá com certeza, se calhar, outras pessoas que podem estar a necessitar mais, a quem se podem fazer chegar esse tipo de ajudas. Pronto, espero ter respondido também. Tinha aqui outra questão da Célia Dias Lopes. Pronto, aqui se concordava com a utilização de descartáveis. Eu penso que a utilização de descartáveis deve aplicar-se apenas a casos concretos de pessoas infectadas. Não vejo a necessidade de se fazer de outra forma. E também com base naquilo que a Direção-Geral tem lançado. A utilização de descartáveis, na minha opinião, e com base naquilo que também está escrito nos documentos que vos falei, a utilização de descartáveis acaba por se aconselhar a situações em que há casos confirmados ou casos suspeitos de Covid-19, pessoas que estarão efetivamente em isolamento, e nesse caso então o recurso aos descartáveis. Depois tem aqui uma questão da Dália Matias Santos. Trabalho numa Santa Casa em regime de prestação de serviços e a equipa foi restrita aos serviços mínimos, ficando excluída do acesso às instalações. Qual a sua sugestão para exercer a nossa atividade para além da emissão de flyers, guias? Pois, é uma situação complicada, porque quando nós queremos contribuir e efetivamente acaba por não haver pelo menos um espaço físico para o fazermos, eu acho que para além da emissão de flyers e de guias, podemos disponibilizar-nos para fazer o contacto com esses utentes que estão no domicílio. Poder, por exemplo, fazer uma chamada por semana, saber como é que a pessoa está, como é que se está a alimentar, eventualmente até falar com o cuidador e perceber em que é que pode contribuir, porque muitas vezes o utente não nos conseguirá dar a melhor resposta, mas falar com o cuidador, com a pessoa próxima do utente, e tentar saber de que forma é que o nutricionista, mesmo à distância, pode continuar a contribuir. Eu acho que neste momento temos todos que ser criativos. E quando digo criativos, não é criar uma coisa só por ser inovador ou porque entendemos que acaba por ser muito engraçado de ser feita. Eu acho que o princípio base vai ter mesmo que ser pensarmos na realidade que existe na casa dos utentes, o que é que lhes pode estar a fazer falta e, de certa forma, tentarmos contribuir para o todo. E o todo, neste momento, diz-nos que é preciso achatar a curva e que estamos a consegui-lo. Então, se o todo está a dizer-nos que é preciso achatar a curva, todo o nosso raciocínio tem que se encaminhar nesse sentido. Pensar em estratégias para contribuir, para que os utentes saiam menos das suas casas, que mantenham um correto aporte nutricional e aporte hídrico e, efetivamente, combater um bocadinho este sentimento depressivo de estar confinado às suas casas. E o nutricionista, nesse sentido, para além da emissão de flyers, de guias, pode, efetivamente, também tentar trabalhar ao nível da teleassistência, com chamadas telefónicas ou com videoconferências, com videochamadas, peço desculpa, feitas com os utentes ou com os seus cuidadores. Eu penso que são medidas simples e que podem funcionar bastante bem. Uso de viseira, uma pergunta da Célia Dias Lopes, uso de viseira na cozinha, sim ou não? Nós não estamos a utilizar, à exceção do momento em que há um contacto com os fornecedores, porque a máscara protege, se todos na cozinha utilizarem máscara, protegemos todos uns aos outros, okay? Independentemente de ser uma máscara uma máscara cirúrgica, por exemplo, estas máscaras mais básicas, a máscara cirúrgica não necessita sempre de ser uma máscara FFP2, nem uma FFP3, mas, por exemplo, a simples utilização de máscaras cirúrgicas na cozinha, eu acho que se utilizarem todos, protegem-se todos uns aos outros. No momento em que articulamos com o fornecedor e, eventualmente, o fornecedor, imaginemos que não traz máscara cirúrgica, que convinha que trouxesse também, eu penso que a viseira aí fará bastante falta, porque a viseira, nesse caso, vai ser utilizada para nos proteger a nós, ou seja, vai ser utilizada para proteger o nosso funcionário. Por isso, eu diria, máscara cirúrgica sempre, viseira no momento em que vamos estar em contacto com alguém que, eventualmente, pode contaminar o nosso colaborador. Não sei se haverá mais alguma questão que o Rui me possa fazer chegar. Não sei se fui claro nas respostas que dei, se alguma das pessoas que me fez alguma questão, se não ficou muito satisfeita com a resposta que eu acabei por dar. O Rui diz-me aqui que não há mais questões a serem colocadas. Então, resta-me apenas agradecer mais uma vez o convite feito pela Ordem. E agradecer também a quem esteve presente, a quem despendeu um pouco do seu tempo para estar aqui comigo.
e desejar-vos as maiores felicidades do mundo, a maior sorte do mundo, muita força, pronto, porque eu acho que de certa forma precisamos todos de muita força, porque só vamos conseguir verdadeiramente combater o vírus se passarmos para a ação, se tomarmos medidas. É muito importante ter esperança, mas eu penso que para termos esperança precisamos de trabalhar. E trabalhar passa por ler a documentação que está disponível e pôr em prática essas medidas. Porque, de certa forma, são essas medidas que vão fazer com que levemos a melhor. Não é? Não basta só acreditar que as coisas vão correr bem. Temos mesmo que pegar na documentação. Eu sou sincero, aquela documentação que eu falei, de leitura obrigatória, se vocês despenderem 40, 50 minutos de um dia, chega para vocês lerem a documentação toda e ficarem com muito mais noções daquilo que é preciso fazer no terreno para sairmos vitoriosos. Pronto, e agradecer mais uma vez e despedir-me de vocês e espero ter a oportunidade de falar convosco noutras alturas, com um contacto mais próximo e com este momento ultrapassado. Tá bom? Adeus e uma boa tarde a todos.